Voltando aqui na Borneo, eu quero estar mostrando aqui para vocês o setor de touch, beleza? O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Deixa eu ver. Pronto, voltou. Vamos lá. Eu abri aqui alguns arquivos para que a gente possa analisar juntos, certo? Estou aqui, pessoal. Isso aqui é uma placa de um A02. Um aparelho que praticamente, né, está chegando muito aí nas bancadas aí nossas, dos técnicos aí do Brasil, e tem dado muito problema em relação a touch também, certo? Só essa semana eu peguei 3 aparelhos aqui com falhas de touch nesse aparelho. Então eu achei interessante estar passando esse conhecimento aqui para vocês, passando essas informações aí para ajudar a comunidade, né? Como aquilo que a gente já faz há muitos anos aqui, utilizando a plataforma do YouTube, beleza? Vamos lá. Importante a gente saber que temos aqui a placa, né, do A02, e aqui no bloco de touch, no FPC aqui do LCD, a gente tem malhas que são relacionadas ao touch do aparelho, certo? Fazer uma pergunta aqui para vocês. Se eu tenho uma falha de touch, eu vou analisar todos os pinos aqui do meu conector FPC? Não, eu não vou precisar analisar todas essas linhas, ok? Se eu tenho uma falha de touch, a primeira coisa que eu vou verificar é a condução reversa das malhas que estão relacionadas ao circuito do touch. Esqueça esse papo que eu vejo algumas pessoas aí que se intitulam, né, os deuses do reparo de placa, dizer que primeiro tem que analisar a alimentação para depois analisar a condução reversa. Isso está totalmente errado, certo? Primeiro você tem que analisar através de uma análise fria. E a análise fria é com a placa desenergizada, certo? Então, não vai colocar a alimentação nessa placa para fazer uma medição. Você vai avaliar os pinos do touch com condução reversa. Ah, professor Gêmeos, mas como é que eu vou encontrar as condução reversa, né, dessa placa aqui? Muito simples. Na Borneo hoje, tem muita gente que fala mal da Borneo, né? Mas a Borneo salva muita gente. Tem gente que é hipócrita às vezes e diz, não, a Borneo tá tudo errado na Borneo, tá não sei o quê, mas a Borneo ajuda muito, né? Ajuda muito mesmo. Inclusive os que falam e criticam a Borneo. Mas vamos lá. Aqui eu tenho, ó, diodo, certo? E aqui eu venho em Sunshine. Eu tenho um multímetro Sunshine aqui na bancada, né? Tá aqui o meu multímetro Sunshine. Então, eu posso entrar aqui para verificar as condições reversa. Pode ter uma falha na Borneo, pessoal? Pode. Já encontrei falha na Shinrizal, já encontrei falha na DZKJ, já encontrei falha na Uxinji, já encontrei falha na ZXW, já encontrei falhas em diversos programas de software de esquema elétrico, certo? Então, ninguém é perfeito, todos são seres humanos e seres humanos eles são propícios a erro. Então, todo mundo pode errar, inclusive os desenvolvedores da Borneo, por colocar alguma coisa errada aí, alguma informação errada, né, por engano mesmo, ou por puro... De repente o camarada ali estava disperso na hora e colocou uma linha ali errada, mas isso aí tem como se verificar, certo? Você, um técnico experiente, você consegue contornar essas situações, beleza? Mas tem muito mais acertos do que erros, é claro. 99% aí do que tem na Borneo é um mapeamento verdadeiro, né? Você pode analisar tranquilamente que você não vai ter problemas, ok? Então, pessoal, o que eu venho aqui? Eu venho aqui em diodo eu clico. E eu tenho aqui agora a condução reversa dos pinos que estão associados ao bloco do touch. Agora eu posso verificar os valores. Então, eu tenho aqui, ó, a malha TSP, SPI, CLK. Eu tenho TSP, SPI, MOSE. Eu tenho TSP, SPI, MISO. Eu tenho TSP, SPI, CSN. Beleza? Aqui eu tenho malha de interrupção, TSP, INT.
eu tenho a malha TSP-TA, certo? Todas essas malhas aqui fazem parte aí do bloco do Touch Screen. Importante dizer que esse bloco aqui é um bloco de linhas digitais, certo? Aonde vai haver uma comunicação, um controle, interrupção do bloco do Touch. É muito importante vocês saberem disso aqui. Muita gente, quando vai fazer uma análise numa placa, acaba analisando apenas as linhas de comunicação. Eu tenho aqui as linhas de comunicação do Touch, certo? A gente vai ter aqui a linha, né, de 1.8 volts, que é essa daqui. Vamos lá. A linha de 1.8 volts, ela é para todo o bloco do LCD, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. TSP, pronto, tá aqui, ó. VDD LCD 1.8, que essa aqui é a VDD LCD. Essa aqui é do LCD, né? Mas temos aqui outra, deixa eu me ver aqui. Essa aqui é do barramento aqui. Então, essa daqui, pronto, essa daqui, essa VDD 1.8 AP, certo? Essa linha, ela vai alimentar vários blocos da placa, vários setores da placa. Na verdade, vai estar presente aí em praticamente todos os circuitos da placa, certo? Uma tensão de habilitação aí dos circuitos. Aqui, galera, a gente vai ter, cadê? A malha de TSP-RST, que é uma malha de reset do touch. Eu já vou explicar tudo isso para vocês aqui, certo? Tudo isso eu vou explicar para vocês aqui, pode ficar tranquilo. E aqui a gente vê que a gente tem as condições reversas. Como você pode ver, ó, TSP-RST teria que ter aqui 447 milivolts, né, em queda de tensão aí na escala de semicondutores. Então, aqui eu consigo ver, né, e analisar a condução reversa da linha. Então, se eu tenho uma falha de touch, a primeira coisa que eu faço é utilizar o meu multímetro na escala de semicondutores, né, no caso aí na escala de diodo, para poder verificar se esses valores eles estão corretos. Por quê? Porque tem algumas pessoas, pessoal, na internet que ensinam totalmente errado. Ensinam você verificar primeiro a alimentação. No meu ponto de vista, né? Cada um tem uma forma de análise, mas no meu ponto de vista, analisar aqui a alimentação seria uma perca de tempo. Por quê? Porque a gente vai analisar a alimentação e verificar outras malhas aqui, com osciloscópio e com multímetro medindo tensão, quando a gente, em condição reversa, a gente acelera o processo da análise. Vamos lá, para você entender. Se eu tenho um touch falhando, alguma linha do meu touch screen, ela pode estar com curto-circuito, ela pode estar com fuga de corrente, ela pode estar aberta por algum componente como um filtro, um indutor, um fusível, ela pode estar aberta por conta de algum componente desse, como também ela pode estar desconectada de algum circuito integrado. É diferente a malha estar aberta para a malha estar desconectada. Eu vejo pessoas falando como se fosse a mesma coisa, mas não é. A malha, quando ela sai do conector do touch e vai até a CPU, ela vai desconectar. Se ela tiver um problema, ela se desconecta. Vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, a gente já vai entrar aqui também na parte do layout e esquema elétrico, mas vamos lá. Se você perceber aqui, ó, essa malha, vamos pegar essa malha aqui de clock do barramento SPI. Se a gente seguir essa linha aqui que está no pino 53, se a gente seguir ela, vamos seguir, você vai perceber que essa linha, ela não passa por nenhum circuito integrado, certo? Ela sai do conector do touch, do LCD, que no caso ali é touch e LCD ao mesmo tempo, e vai diretamente para a CPU. Se essa linha acontece algum problema com ela, o que vai acontecer? Ela vai desconectar, certo? Ela vai desconectar. Ela pode abrir por conta de algum curto aqui, ó, mas não vai ser por algum componente. Então, ela vai estar simplesmente desconectada. É raro você pegar uma linha dessa aqui em curto entre malhas ou ela rompida no meio da placa. É raro você pegar uma placa que tenha, né, esse tipo de defeito. É muito raro. A não ser malhas de alimentações maiores. Malha de 2 volts, malha de 3 volts, malha de 4 volts, malha de 5 volts. Eu já encontrei ela rompida pelo meio da placa. Porém, essas linhas de comunicação, ela passa uma tensão muito baixa. E por conta disso,
ela não tende a se romper, a não ser que ela caiu debaixo do carro, uma moto passou por cima, então aí pode ser que aconteça aí de ter se rompido, porque a placa ela envergou, né? Então vai romper realmente. Mas ela não vai se romper com tanta facilidade. Porém, ela pode se desconectar da CPU por conta de queda, certo? Por conta, às vezes, da CPU estar muito aquecida, ela pode aquecer tanto que o barro de solda ele acaba entrando em fusão, ou quase em fusão, racha a solda, certo? E aí essa linha ela não tem mais contato com a placa, né? A CPU ela fica com a solda rachada naquele pino ali, nesse pino, vamos supor, racha a solda na CPU e não tem mais contato com a parte, né, da superfície da placa. E isso faz com que haja, por exemplo, um problema no touchscreen, né? Ou seja, o aparelho vai parar o touch simplesmente porque deu uma solda fria em uma dessas malhas aqui. Importante vocês saberem que o touch, nem nenhum outro setor da placa, vai parar de funcionar apenas por falha de alimentação, certo? Falha de alimentação é um elemento que deve ser analisado. Porém, a gente tem outras coisas que precisam ser verificadas, e se a gente não verificar, muitas vezes a gente fica sem solução e sem saber realmente o defeito que tinha naquela placa. Então, é muito importante você começar a pensar nessas linhas digitais,